Cumprimento a amada igreja de Jesus com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nesta noite? Glória seja dada a Deus. Eu convido os irmãos a fazer a leitura da palavra do Senhor, apenas um versículo. Essa palavra ardeu no meu coração nesta tarde e eu quero transmitir ao seu coração nesta noite. Texto áureo, João 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Amém, irmãos? Está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podeis assentar nesta noite em nome de Jesus. Confesso aos irmãos que estou muito feliz nesta noite de estar aqui no nosso templo sede e pela responsabilidade de estar transmitindo a palavra do nosso Deus ao seu coração nesta noite, tendo aqui a nossa retaguarda, os grandes homens de Deus, referências para nossas vidas, mas nós estamos aqui no único propósito de testificar sobre o amor de Deus. E eu, conhecendo o pastor que tenho, saberia da possibilidade de estar ministrando nesta noite, e o Senhor estava planejando outra mensagem, mas hoje à tarde, pensando o que estaria trazendo para a igreja, Deus colocou ardentemente no meu coração esse texto, João 3,16. Quem é de nós aqui que não conhecemos ou nunca ouvimos falar sobre esse texto? Esse texto, primordialmente, muitas vezes foi citado em todas as áreas, seja no trabalho, seja na nossa infância, ali na creche, no nosso período de escola fundamental, ensino médio. Nós ouvimos também em outras áreas esse texto que é bem conhecido por todos. Mas se nós formos olhar o peso que temos nesse único versículo, nós vamos entender aquilo que Deus tem reservado para os seus fiéis. E quando nós vamos ler, irmãos, o capítulo de número 3, nós vamos entender que o Senhor está em um diálogo aqui com um dos chefes governantes dos fariseus, por nome de Nicodemos. Nicodemos não sabia, mas ele foi o homem mais privilegiado que já pisou nesta terra. Por quê? Porque através deste diálogo, Deus, através de Cristo Jesus, vai manifestar a revelação da sua palavra no significado total de qual seria a sua missão aqui na terra. E o apóstolo João, ele vai ser sensível quando ele vai escrever esse texto, porque João é aquele que se aproximava de Deus, que tinha, o prazer de dobrar o seu rosto sobre os seus ombros. É o homem conhecido como apóstolo, aleluia, que teve esses privilégios, e ele vai apresentar a Cristo Jesus ainda no seu primeiro versículo, do seu primeiro capítulo desse evangelho, dizendo que Jesus Cristo era o verbo de Deus que se manifestou e que habitou entre nós. Então João começa a dizer a respeito de uma revelação que era necessária, a manifestação do Filho de Deus para cumprir uma missão de salvação para toda a humanidade. E nós vamos ver, queridos, que agora o ministério terreno de Jesus Cristo se inicia, e Deus, através de Cristo,
Cristo vai cumprindo todos os seus exercícios e os seus ofícios. O Senhor vai manifestar vários milagres. O paralítico anda, o cego vê, o coxo põe de pé. Todos os milagres, a água que é transformada em vinho, e tudo isso eram maravilhas para que o nome de Cristo Jesus pudesse ser manifestado. E aquilo também vai gerar curiosidade na vida dos fariseus, dos mestres, dos rabinos, dos senhores da lei. E agora um homem por nome de Nicodemos, a Bíblia vai dizer, queridos, que ele era um homem de grande importância, um governante dos fariseus, e ele ouve falar de um homem, um nome de Jesus Cristo, vindo lá de Nazaré, filho de José e da irmã Maria, que agora por intermédio dele grandes milagres acontecia. E a Bíblia vai dizer que durante a noite Nicodemos vai sair e vai ao encontro de Cristo Jesus, e através, quando ele chega à presença de Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer que agora Nicodemos tem uma palavra de curiosidade, uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: olha, bem sabemos, Rabi, bem sabemos que tu és homem vindo de Deus, porque nenhuma outra coisa poderias fazer se Deus não estivesse contigo. Mas aí, queridos, o que vai nos chamar a atenção é que Cristo Jesus interrompe esse diálogo e agora começa a dizer: olha, é necessário que vos nascer de novo, porque se vós não nascer de novo, não podereis entrar no reino dos céus. E agora Nicodemos fica como se meio querer entender o que significava aquela parábola, e ele vai interrogar o mestre dizendo: mestre, poderá o homem novamente voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus Cristo vai dizer: Nicodemos, você, aleluia, está preso naquilo que o mundo pode te oferecer, você está preso e limitado naquilo que os seus olhos humanos podem ver, mas eu estou aqui para trazer uma revelação maior. Eu tenho aqui nesta noite para te dizer que Cristo Jesus veio trazer uma nova realidade para a vida humana, não aquilo que era terreno, mas aquilo que é eterno. Louvado seja o nome santo de Jesus, louvado seja Deus. E a Bíblia vai discorrer o diálogo, queridos, até onde vai chegar até o texto que nós lemos nesta noite. No final do diálogo, nós vamos ver que tem um ponto no versículo de número 15. Jesus Cristo disse: porque é necessário que o Filho do Homem viesse, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas no versículo de número 16, era como se João estivesse agora, pastor Josafá, trazendo uma justificativa da missão de Deus na terra. Ele vai dizer assim: por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. João, em outras palavras, está dizendo: porque Deus deu, aleluia, porque Deus deu, Deus entregou voluntariamente o seu Filho, o seu unigênito, como substituto. Porque Paulo também vai escrever dizendo: porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. E Paulo também vai escrever dizendo: por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também, aleluia, sobrepôs pela sua graça, e pela sua graça somos salvos.
Louvado seja o nome santo de Jesus. Então João vai dizer: porque Deus amou, aleluia, porque Deus amou. E esse amor aqui, aleluia, pastor Marcelo, não é aquele amor que nós sentimos, aleluia, pelos nossos pais, não é o amor da mãe pelo filho, aleluia. Na sua tradução no original, nós estamos falando de um amor ágape. E o que era o amor ágape, presbítero Eude? Aleluia, naquele momento o Senhor Jesus Cristo estava mencionando pela primeira vez o significado de amor na sua totalidade. O amor ágape é o amor sacrificial, o amor ágape é o amor de substituição, o amor ágape é o amor de troca. Ou seja, nós estávamos destinados a perecer eternamente, mas Jesus Cristo disse, aleluia, mas Jesus Cristo veio nesta baixa terra, o Verbo se fez carne e se entregou, foi o nosso substituto, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Louvado seja Deus, porque Deus amou o mundo, um amor ágape, um amor incondicional, o amor de Deus pela humanidade, que entregou num gesto, aleluia, de entrega. No original vai dizer dar, isso significa também um significado, pastor, de substituição na sua totalidade. Não era mais um cordeiro comum, não era mais um cordeiro imaculado, primeiro da ninhada, era o próprio Filho de Deus se entregando por amor de nós. E ele vai continuar dizendo ainda: de uma tal maneira, esse amor de Jesus Cristo pela humanidade era tão grande que João não conseguiu mencionar, aleluia, em palavras o tamanho do amor de Deus. Então ele vai usar uma expressão dizendo: de uma tal maneira. Ou seja, querido, o amor de Deus pela nossa vida, ele não tem tamanho, ele não tem dimensão, ele é total, ele é absoluto. E nesta noite você está aqui apenas porque Cristo Jesus cumpriu a missão. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele, todo aquele que nele, todo aquele que nele, todo aquele que nele. Agora é a nossa parte, o Senhor se sacrificou por nós, a parte do crer é conosco. E eu creio que nesta noite todos que aqui estão foram alcançados pelo amor de Deus, creram na sua mensagem, levantaram a sua mão, se renderam, confessaram a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas o Senhor vai finalizar esse versículo com uma promessa. Ele vai mencionar a sua missão. Ele vai mencionar o seu ato sacrificial. Ele vai dizer que para que nós alcançamos isso é necessário o que, irmãos? Crer. E agora vem a recompensa. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna. E se você veio aqui nesta noite e ainda não aceitou esse Jesus que nós estamos pregando aqui, é noite oportuna
Mas você pode dizer: presbítero Eude, eu já dei a minha alma para o Senhor. Não dizem por aí que o Senhor quer coração? Há uma grande expressão mentirosa, um ditado popular que diz que Deus só quer o coração. Se nós formos estudar um pouquinho, o coração também remete à alma, não é isso, pastor? Coração remete à alma. O Senhor já tem a minha alma. Mas, meditando nessa palavra, o Senhor colocou algo no meu coração que eu quero transmitir para você. Você não pode oferecer aquilo que você não tem para Deus. Você pode dizer: mas o Senhor, já dei a minha alma. Como que você vai dar algo que você não tem? A sua alma é de Deus. E a destinação da sua alma também vai ser dada por Deus, dependendo das ações que você fizer aqui nesta terra. Então você não pode oferecer aquilo que você não tem. A sua alma já é dele. Mas Ele manda dizer algo para a sua vida nesta noite. Ele não quer só a sua alma. Ele que também quer o seu espírito e o seu corpo. É noite de totalidade. É noite de renunciar o pecado. É noite de convenção, de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E se você entrou aqui nesta noite por essas portas, sentou nessa cadeira e pediu para Deus falar com você, pediu a resposta de um milagre, pediu a resposta de cura de uma enfermidade, o médico já falou que não tem jeito, e você decidiu nesta noite vir na igreja, porque a igreja é lugar de resposta, e você ouve uma mensagem como essa: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que tem poder para te curar desta enfermidade, também tem poder para te levar para algo que não é visível, algo que é eterno. O Senhor te quer na totalidade, e você precisa tomar essa decisão hoje. Você precisa tomar essa decisão hoje. O Senhor está aqui, e Ele está te esperando. O amor incondicional, que não é o amor filho, não é o amor fraternal, é o amor incondicional, o amor ágape, quer te abraçar nesta noite. E eu quero te dizer algo: quando este amor ágape te abraçar nesta noite, nenhum vazio estará mais no seu coração, porque quando a presença de Deus está no ambiente, todos os setores e todas as áreas são preenchidas. E eu não posso ir mais além, mas eu quero saber se temos uma vida para o Senhor nesta noite. Você entendeu a missão de Jesus Cristo, você entendeu o seu sacrifício e a sua substituição, você entendeu que tem uma promessa nos aguardando: os céus nos espera. E quantos aqui estão aguardando esta promessa? Tudo aqui é passageiro. Tudo aquilo que o adversário tem te apresentado em bandeja são passageiros, são temporais, estão presas a este mundo. Mas o Senhor nesta noite está aqui para te oferecer algo que é eterno,
algo que não passará, aleluia. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, e Ele quer que você faça parte desta promessa. Aceite a Jesus como seu Salvador. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Que Deus em Cristo abençoe você, seu lar e toda a sua família, em nome de Jesus.